Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 1º de abril de 2022, nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, sextou amanhã, a gente já começa a ter os jogos das grandes ligas, então o final de semana tem tudo para ser interessante pra gente. Passando sobre ontem rapidamente, pô, mano, que isso, cara, saíram 4 gols naquele jogo do São Paulo e Palmeiras, que isso. Foi culpa daquele pênalti lá que abriu o jogo, hein? Aquele pênalti lá, Mandrake, na minha opinião, não foi pênalti, mas é só opinião. Pô, e olha que o Fluminense ele fez o mais difícil, pô, fez 2 gols faltando 5 minutos naquele time bagunçado lá do Paulo Souza, né? O que estão fazendo com o Mengão, hein? Vamos lá, vamos focar amanhã, né? A gente não vai acertar todas, faz parte. Espero que tenha sido um dia bom ontem para vocês, independente de tudo. Vamos começar, 1h30 da tarde, segunda divisão do campeonato alemão, a Bundesliga 2, temos o jogo do Schalke 04, que é um dos pés de coelho do canal, visitando o Dinamo Dresden. Já quero chamar a atenção para vocês para essa race aqui, ó. O Dresden não vence pela liga, aqui está mostrando 5 jogos, né? Mas na verdade o Dresden não vence há 10 jogos na liga, na Bundesliga 2, e o Schalke dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Schalke ele é o 4º colocado, lembrando que os 2 primeiros sobem direto e o terceiro vai para uma repescagem, mas ainda tem chance de subir. Faltando 7 rodadas para a competição, o Schalke ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar do 16º colocado, um time que está 10 jogos sem vencer, ele que no momento está a 1 ponto da repescagem e está a 4 pontos do acesso direto. O Schalke que em 27 jogos ganhou 14, empatou 5, perdeu 8, fez 54 gols, média de 2 gols seu ataque e sofreu 33, também sofre bastante gol. O Dresden em 27 jogos venceu apenas 7, empatou 7 e perdeu 13, fez apenas 26 gols, tem um ataque muito fraco e sofreu 36. Aqui a gente tem 2 opostos, a gente tem o Schalke, que foi um time que acabou de cair para a segunda divisão, está tentando subir, e do outro lado eu tenho o Dresden, que foi um time que acabou de subir para a segunda, mas tá querendo aqui voltar para a terceira. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Aqui tá parecendo que o Dresden tá 3 jogos sem perder. Foi porque ele venceu um amistoso agora. E acaba entrando aqui na estatística. Mas se a gente for olhar só os jogos da liga, pode colocar aí 10 jogos sem uma vitória. 6 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. E dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Já o Schalke dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Eu falo que ele é o pé de coelho do 1,5, o Schalke e o Hamburgo, porque se eu mostrar aqui os 10 jogos para vocês, mas na verdade são mais de 10. Ó, 2x1 pro Schalke, 3x0, 4x3, 1x1, 2x0, 2x1, 2x1, 2x2, 5x0. Todos esses jogos aqui que eu falei 9 jogos ou 10 jogos? Enfim, todos esses jogos a gente teve pelo menos 2 gols, por isso que ele é o pé de coelho do mais de gol e meio. Já são, acho que se não me engano, são 13, 14 partidas seguidas e a gente pegou pelo menos umas 9 delas. Sempre a gente tem entrado no mais de gol e meio e não tem por que já não ser a nossa primeira opção para esse jogo com o nosso pé de coelho. Mas tem uma outra opção aqui também que dá para buscar. É perigoso porque é um jogo de segunda divisão. Eu sempre alerto para vocês que segunda divisão é ruim de entrar em mercado de resultados, mas vejo com uma boa probabilidade do Schalke vencer e com essa cotação alta daria para a gente explorar com um empatezinho anula, analisando que eu tenho um time que não vence há 10 partidas, um time fraco, muito fraco mesmo, um time do Dinamo de Dresden, enfrentando o Schalke que precisa muito vencer, porque as rodadas estão acabando, o Schalke ainda não está na zona do acesso, na verdade ele já está a 2 partidas de quem está no acesso direto, e se ele tropeçar esse jogo, ele pode passar a 3 partidas do acesso direto e a 2 partidas ali do time que está na repescagem. Isso faltando apenas 6 rodadas. Então é um jogo que para ele o empate é horrível. Eu acredito sim que ele vem para cima e vem para vencer o jogo. Quem quiser ficar no mais de gol e meio, para mim é o mercado mais tranquilo, mas essa vitória aqui vem quente. Placar para mim desse jogo, 2x0 para o Schalke. 3 horas da tarde, indo para a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie. Eu tenho o jogo do Volendam, que vai receber o Top Os.
Já de cara, uma coisa que eu sempre lembro para vocês toda sexta-feira, que a segunda divisão da Holanda ela é excelente para o mercado de gols, é uma das melhores ligas que tem. Você vai ver, ainda mais quando os jogos são tudo no mesmo horário, vai ser chuva de gol. Você vai abrir a tela aqui, gol de um lado, gol do outro. Então é uma boa liga para o mercado de gols. Só que para eu não ficar chovendo no molhado, ficar falando nessas partidas que são boas para gols, eu sempre separo um jogo, dentre elas que para mim é o mais interessante, e dessa vez foi o do Volendam contra o Top Os. Vamos lá, o Volendam, ele era um time que estava na liderança, depois ele vem numa sequência ruim, dos últimos 4 jogos ele não venceu, e vai enfrentar o Top Os, que também tem uma race completamente igual, né? Venceram uma, empataram, 2 derrotas seguidas e empataram de novo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Volendam, mesmo ele tendo esses tropeços, para você verem como ele estava bem na tabela, mesmo ele tendo 4 tropeços seguidos, ele ainda é o segundo colocado com 64 pontos. Tem um jogo a menos aqui que o líder e que o terceiro colocado. Também funciona praticamente da mesma forma que o campeonato alemão. Os 2 primeiros eles sobem direto, só que aqui do terceiro ao 8º vai buscar essa terceira vaga. O Volendam ele está a 6 pontos do primeiro, e só que ele está apenas a 2 pontos do terceiro colocado. Então, para ele é muito importante vencer um jogo, porque ele está 2 pontos de diferença em um jogo apenas dá para tirar. Só que o Volendam, em 31 jogos, ele perdeu apenas 3. É uma grande campanha que ele faz. Já o Top Os é o 15º em 31 jogos, ganhou 8, empatou 8, perdeu 15, fez 39 gols, sofreu 49. O Volendam jogando em casa, em 15 jogos, venceu 11, empatou 2, perdeu 2, fez 38 gols, sofreu 22, é um time muito over dentro de casa. E o Top Os, como visitante, em 15 jogos, venceu apenas 3 e perdeu 9. Vamos dar uma olhada agora no histórico. As 2 equipes vêm de 4 jogos sem vencer. O Volendam vem sofrendo gol dos últimos 3 e dos últimos 7 em 6, foram ambas marcam. Já o Top Os vem levando gols a 8 partidas seguidas, das últimas 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, das últimas 8 em 7 foram ambas marcam. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, acredito que o Top Os seja o adversário ideal para o Volendam voltar a vencer, recuperar o fôlego, recuperar a confiança e partir ali em busca do acesso direto. Mesmo com esses tropeços aqui, ele perdeu apenas 2 e esses 2 foram justamente para o primeiro colocado e para o terceiro colocado, então tá aceitável. E jogando em casa, para mim ele tem tudo para vencer, ainda mais que a gente tem uma cotação interessante aqui, acima de 1,50, dá para a gente explorar com empate anula. Acredito que o Volendam não perde esse jogo, no máximo empate, mas na moral, para mim é o jogo da volta, hein? É o jogo da volta do Volendam. Vou cravar aqui um 3-1. Quem quiser explorar o mercado de gols, por ser segunda divisão da Holanda, também é muito válido. Buscar um mais de gol e meio se tiver odd, mas a maioria dos jogos a gente não tem odd por mais de gol e meio, só tem odd para o 2,5 ou ambas marcam. Mas vou falar para vocês que até essa vitória seca aqui me pega bastante, tá? É o jogo do Volendam, esquece, é o jogo do Volendam. 3h45 da tarde, Campeonato Belga, eu tenho o Brabo Bruges, que vai visitar o Beerschot. Esse jogo aqui eu pretendo não demorar, só de olhar aqui a race, vocês vão entender a sequência de vitórias do Bruges e a sequência de derrotas do Beerschot. Se a gente olhar a classificação, o Beerschot é a lanterna, tem 16 pontos, ele já está 11 pontos atrás do penúltimo colocado, já está rebaixado. E do outro lado eu tenho o Bruges, que está brigando pelo título, já esteve bem mais atrás que o seu rival, o Saint-Gilloise. Agora essa diferença caiu apenas para 4 pontos. E o campeonato ainda vai ter uma outra fase que essas 4 primeiras aqui vão brigar pela liderança, os pontos vão ser divididos pela metade. Mas enfim, quanto mais perto o Bruges tiver do Gilloise, melhor. E jogando contra o Lanterna é jogo que ele tem que vencer. Tropa, eu não vou ver estatística, tá? Não, posso ver para a galera que gosta do mercado de gols, né? O Bruges dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Beerschot vem sofrendo gols há 18 partidas seguidas. Se a gente olhar aqui, o Beerschot sofreu 68 gols em 32 jogos, é média de mais de 2 gols sofridos por partida. E o Bruges tem uma média muito boa também de gols marcados, fez mais do que 2 gols por partida também. Então quem quiser explorar um mais de 2 gols e meio, pode valer a pena. Explorar só gols do Bruges, mais de gol e meio para o Bruges, pode valer a pena também. Só que para mim, mercado interessante aqui, esse mercado de vitória, para mim o Bruges vai amassar esse jogo, então dá até para explorar um vitória do Bruges e mais de gol e meio, na opção lá de criar aposta. Dá para explorar também um handicap asiático -1 para o Bruges. Nesse caso, a gente está acreditando que o Bruges vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença, mas se ele vencer só por 1, você não perde nada, apenas anula. Mas é o jogo que o Bruges tem aqui tudo para amassar.
Se você não sabe o que é handicap asiático, vou deixar aqui no card, beleza? Que é um vídeo que acredito que vai te ajudar bastante. Explico bem tudinho, certinho, deixo uma tabela lá. E é isso, placar para mim desse jogo, 3-0 pro Bruges, receba! 4 horas da tarde, mais um jogo de segunda divisão aqui. Eu tenho o Girona contra o Málaga pela segunda divisão da Espanha, a La Liga 2, que eu quero explorar nesse jogo. Vamos lá. O Girona, ele vem num grande momento, são 4 vitórias seguidas. O Málaga dos últimos 5 jogos venceu apenas um. Na verdade, o Málaga dos últimos 10 jogos, se eu não me engano, venceu apenas um. E o jogo que o Málaga venceu... Pô, não vai aparecer, né? Pera aí. O único jogo que o Málaga venceu nesses jogos todos foi do penúltimo colocado, do Amorebieta, que é um bônus, né? Por todo respeito a quem torce, mas nessa temporada aqui tem sido um bônus. Já o Girona está brigando pelo acesso em 33 jogos, ganhou 16, empatou 7, perdeu 10, fez 50 gols, sofreu 35, está com 55 pontos. Ele no momento está a 7 pontos do segundo colocado, os 2 primeiros sobem direto e do terceiro ao sexto vai brigar por uma vaga, uma repescagem. Só que ele também está a 7 pontos do 7º colocado, que é o time aqui que vai ficar de fora. Então, para ele é muito importante vencer o Málaga, que é um time bem mais fraco, um time que está aqui lutando contra o rebaixamento. Em 33 jogos, ganhou apenas 9, empatou 10 e perdeu 14. Fez 27 gols apenas em 33 jogos, um ataque muito fraco. E sofreu 47. O Málaga jogando como visitante em 16 jogos, venceu apenas 2. Em 16 jogos, sofreu 29 gols, é um péssimo visitante. E o Girona, jogando dentro de casa, é o 4º melhor mandante. Em 17 jogos, ganhou 10, empatou 3, perdeu 4. Vamos dar uma olhada no histórico? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pronto. Deixa eu ver. Boa. O Girona vem de 4 jogos, vencendo consecutivamente. A gente viu ali 5 jogos de vencibilidade. Dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Málaga está 3 jogos sem vencer, mais porque venceu o vice-lanterna, senão ele estaria ali com uns 12 jogos sem vencer, tá 3 jogos sem marcar gols. Então, tropa, para essa partida aqui, acredito que o Girona não perde esse jogo, no máximo empate, então dá para buscar com empate anula, só que eu vou voltar a lembrar para vocês que segunda divisão, jogos de segunda divisão, terceira divisão, são sempre perigosos para entrar no mercado de resultados, mas esses jogos que eu tô trazendo, tô vendo uma grande probabilidade de acontecer, tá legal? Quem quiser ir com vitória seca nesses jogos, eu aconselharia a não ir no bilhete, colocar separado, porque, cara, segunda divisão sempre tem uma surpresinha, tá? Não tem jeito. A primeira divisão já tem, imagina a segunda. E o SofaScore também sempre tem uma surpresinha pra gente, né? Não tem jeito também. Agora não quer nem abrir. Mas então, eu cravo aqui, esse caso é empate anula, tá legal? Se você não sentir confiança, tudo bem, faz parte, segunda divisão sempre mete um medinho na gente, mas eu acredito que o Girona tem uma boa probabilidade e eu cravo aqui 1-0 ali, pequenininho. 4h15 da tarde, Campeonato Português, tem um clássico entre Braga e Benfica, jogão, mas esse jogo tem uma particularidade que eu vou falar para vocês, na verdade eu vou mostrar agora. Olha isso aqui, tropa, olha isso aqui, ó. Esse jogo é dia 1º, né, sexta-feira, mas olha o que a gente tem aqui dia 5, Benfica e Liverpool. Olha a diferença do Benfica para o Braga na tabela. 10 para 59 e 2 para 61. Então, 12 pontos de vantagem. 12, a galera gosta de ouvir. Ele tem aqui para o Braga e eu acredito que ele não passa o Sporting. Vamos lá agora, sério mesmo. Trocando uma ideia aqui sobre esse jogo. Eu acredito que o Benfica deva poupar seus jogadores. Eu até não vejo motivo para o Benfica não poupar. Ele que conseguiu eliminar um grande time, que é o Ajax. Por mais que o Liverpool seja um grande time também, o Benfica é um time capaz e Champions League também, acontece qualquer coisa. É um jogo muito importante para ele, porque é o jogo que ele vai fazer dentro de casa. É um jogo que pode ajudar ele para levar um resultado favorável para jogar na Inglaterra. Então, assim, não vejo motivo para o Benfica ir com o time titular. Caso vá, eu entraria no mercado de gols, porque dos últimos 14 jogos entre Braga e Benfica, apenas um. Dos últimos 14, a gente teve menos que 2 gols. É um jogo que eu exploraria um mar de gol e meio, tá legal? Pode ser que o Benfica vá com um time misto, eu acredito que não vá com o time todo titular, sinceramente, acredito que não vá. Por isso, torna muito perigoso estar entrando no mercado de resultados, mas eu acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente veja, beleza? Placar pra mim desse jogo? Pô, vou cravar 1-1. É foda cravar qualquer coisa, tropa, quando a perspectiva é que um time acabe poupando para um jogo importante de Champions League. 7 horas da noite para a gente fechar o nosso dia, Campeonato Paraguaio.
Cerro Porteño contra o 12 de outubro. 12 de outubro, irmão. 12 de outubro. Se você é espanhol, tem português aqui. Canal brasileiro em português. Vamos lá. Tô brincando. Vamos lá. Cerro Porteño, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um. Já o 12 de outubro vem de 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Cerro Porteño é o segundo colocado. A gente conhece Cerro Porteño, Libertad, Olímpia. São times ali que se revezam na parte de cima da tabela. 12 de outubro já começou mal a temporada. Em 7 jogos venceu apenas um. Empatou 3, perdeu 3. Fez 7 gols e sofreu 14. O Cerro Porteño, quando jogou em casa, foram 3 vitórias e 1 derrota. E o 12 de outubro, fora de casa, foram 3 empates. Ele não ganhou e nem perdeu. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Cerro Porteño, dos últimos 7 jogos, em 6 foi a primeira equipe a marcar. O 12 de outubro está a 4 jogos sem vencer. Dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. E dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Então eu tenho um time que é a primeira equipe a marcar, contra um time que é a primeira equipe a sofrer. E olha aqui, ó, os últimos jogos dele foram todos 1-0. Tá? O Cerro Porteño venceu as 2 da temporada passada. E na outra o 12 de outubro acabou vencendo. Cerro Porteño com um jogador a menos. Mas enfim, Cerro Porteño começou bem a temporada, tá jogando em casa, vai enfrentar o 12 de outubro, que não tá vivendo uma boa fase. Eu cravo a vitória do Cerro Porteño. Só que eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu gostaria muito que essa odd fosse maior. Entrar no Cerro Porteño a 1,33 não me agrada. Com todo o respeito, não me agrada. Eu queria uma odd aqui de 1,50. Mas assim, pode ser um jogo também para você deixar ali marcado, separado. Pode ser que o Cerro Porteño comece bem, mas não consiga fazer o gol. Aí essa odd vai subindo. De repente vocês conseguem pegar uma odd mais alta aqui, 1.8, 1.9. O Cerro Porteño continuando bem na partida. Pode ser interessante. O T3 é sacanagem, né, com a nossa cara, mas ele é o favorito para vencer esse jogo. Vou cravar mais um joguinho de 1-0 também. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sexta-feira. Apesar das grandes ligas estarem voltando, apesar da gente ter jogos interessantes ali, que eu mostrei para vocês, jogos que valem muita coisa, principalmente na luta pelo acesso, a gente ainda não tem jogos dos grandes times. No caso, só o Benfica vai jogar amanhã e ainda vem com essa condição de provavelmente poupar os jogadores por causa da Champions League. Então fica ligado, sempre nessa situação. Faça somente os jogos que você tem mais confiança, beleza? E, pô, queria dar um recado amanhã, mas amanhã é dia 1º de abril. Vocês podem não acreditar. Vou falar logo então para ficar melhor. No sábado eu vou pro Rio. Eu vou ver o jogo da final, né? Betfair deu uma moral. E eu tô pensando em, antes do jogo ali, fazer um esquenta para quem for do Rio que quiser colar lá perto do Maracanã mesmo, algum bar. A gente, pô, trocar uma ideia, reunir os inscritos ali, pô, conversa de aposta, toma uma cerveja. Tá ligado? Eu acredito que vai ser um encontro maneiro, quero tirar foto com vocês, né? Não é você pedir, eu quero pedir para tirar foto com vocês que me apoiam pra caramba. De repente eu faço um videozinho ali, porque vai ser a primeira final da minha mãe, vou levar minha mãe. Flamengo já vacilou o primeiro jogo, né? Vamos ver se o Flamengo consegue uma virada aí para agradar minha coroa. Mas, pô, eu espero ser uma boa ideia conseguir encontrar o pessoal. Também tô pensando em fazer um bolão lá, né? Eu vou pegar o contato ali de geral ali, o Instagram, vou pedir para todo mundo fazer um bolão, placar do jogo, e quem acertar no final vai rolar uma pixada, beleza? Não vou garantir isso, tá? Não vou garantir porque como o meu voo eu já chego perto do jogo, porque o jogo seria domingo, aí antecipar o jogo quase que eu não vou. Então não vou garantir, mas pô, me segue no Instagram, que lá eu tô trocando uma ideia, eu vou atualizando vocês melhor, beleza? Então é isso, já falei demais, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo eu coloquei Volendam, empate anula. Acredito que ele tem tudo pra vencer amanhã, mas como a gente tem uma cotação um pouquinho alta, dá pra ir com empate anula, a gente ficar safe em caso de empate, até porque ele vem de uns tropeços. E para fechar o bilhete, coloquei handicap asiático -1 para o Bruges. Acredito que o Bruges tem tudo para vencer bem, por pelo menos 2 gols de diferença. Vai enfrentar o Lanterna, que vem diversas derrotas consecutivas, um time muito mais fraco. E caso o Bruges vença por apenas 1 gol, a gente não perde, apenas a nossa odd é anulada. Se você não sabe o que é handicap asiático, pode escrever aí handicap Mundo Bet no YouTube, tem um vídeo bem legal. Ou então você vai na vitória seca, melhor garantir aquilo que você sabe. Essa nossa dupla deu um total de 1,71 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!